Eu te digo para você nessa noite que você fez a melhor escolha. Quando nessa noite fria, você decidiu deixar o aconchego do seu lar, o conforto do seu lar, o quentinho da sua poltrona, e se decidiu a vir aqui para poder ouvir de Deus. E eu te digo que Deus tem um recado para o seu coração nessa noite. Não é por acaso que você está aqui nessa noite. Você está aqui porque Deus é Deus. E esse Deus quer falar com você. Há pouco eu dizia, o irmão Ricardinho ali fora falava: irmão, como que Deus age? Na maioria das vezes que eu ministro aos domingos, não sei se os irmãos já observaram, mas é a equipe do irmão que está à frente ministrando louvor, sendo usado por Deus. E todas as vezes que eu mando uma mensagem para ele, eu falo: irmão, qual? Não, eu primeiro saúdo, graça e paz. Ele já sabe o que eu vou perguntar. Ele já fala: irmão, o louvor que vai ser ministrado, antecedendo a mensagem é esse. Irmãos, como que Deus age, como que Deus é perfeito. Todo louvor que Deus coloca no coração da equipe de louvor vai de encontro com a mensagem que Deus colocou no meu coração. Queridos, como que Deus é tremendo, como que o meu Deus e o seu Deus é maravilhoso. Eu vinha durante um período buscando o Senhor, me dá uma palavra. Senhor, eu preciso falar com a tua igreja. Mas irmãos, quem prega sabe o que eu estou falando. O pregador, quando ele vai ser usado por Deus, ele não vem aqui falar o que ele quer. Ele vem aqui falar o que Deus quer. E muitas vezes o pregador não tem uma palavra para ministrar e ele fica em desespero buscando: Senhor, o que eu vou falar? Porque eu não posso falar pela carne, eu preciso falar pelo Espírito. E ontem pela manhã eu saí com minha filha e conversando com ela, dentro do carro, ela falou para mim: pai, eu estava conversando com uma irmã e a irmã me disse uma palavra: olhar para o meu servo Jó. E naquele momento o Espírito Santo falou: diga à minha igreja, olhar para o meu servo Jó. Meus queridos, olhar para Jó. A palavra que eu tenho para você nessa noite é: olhar para o meu servo Jó. Nós precisamos olhar para aquele homem da Bíblia, porque muitas vezes nós passamos por coisas, nós passamos por situações deste mundo, e nós perguntamos: por que estou passando por isso? Ei, meus irmãos, muitas vezes nós passamos por situações neste mundo porque Deus permite. Muitas vezes nós passamos por situações nesse mundo porque Deus quer provar o tamanho da minha e da sua fé. E é como eu disse há pouco, durante o louvor: Jó adorava a Deus pelo que Deus era. E nós temos que adorar a Deus pelo que Deus é. Eu e você, nós não podemos adorar a Deus pelo que Ele faz, porque todos nós sabemos que Deus faz. E nós sabemos que Deus faz ainda infinitamente muito mais do que tudo aquilo que nós precisamos. A palavra de Deus diz que Ele dá muito mais do que nós esperamos. Então eu e você, nós temos que adorar esse Deus não é pelo que Ele faz, nós temos que adorar esse Deus pelo que Ele é. E eu convido você para que você se desarme. O irmão Ricardo, ele convidou a igreja a se desarmar. E eu convido você: deixe todas as suas preocupações lá fora. Na quarta-feira, quando eu ministrei, eu usei essa mesma fala: deixe suas preocupações da porta para fora, porque da sua situação, da sua vida, quem cuida é Deus. É Deus que está cuidando da sua e da minha vida. Ele está olhando para o seu coração nesta noite. Meus queridos, a palavra do Senhor nos diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É Deus que tem cuidado de mim e de você. Lancemos todas as nossas preocupações a Deus e creiamos que Ele tem cuidado de nós, porque a palavra do Senhor nos diz que eu e você, por mais ansiosos que nós possamos estar, nós não podemos acrescentar nenhuma hora no nosso curso da vida. Nós não podemos.
Então as nossas ansiedades não vão nos levar a lugar nenhum. As nossas preocupações não vão nos levar a lugar nenhum. Mas o que nos leva a ter solução para todas as nossas situações, o que nos leva a ter solução para todos os nossos problemas, o que nos leva a ter cura para as nossas enfermidades, o que nos leva a ter fartura para os nossos lares, o que nos leva a ter bênçãos para as nossas vidas, o que nos leva a tudo isso é andar com Deus. A palavra de Deus nos diz, olhando firmemente para Jesus, o qual é o autor e consumador da nossa fé, e nós precisamos olhar para esse Jesus, nós precisamos caminhar com esse Jesus, lançando sobre Ele todas as nossas preocupações e crendo que Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Confiar no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém. O Senhor é uma rocha, o Senhor é o meu escudo. Ei, meus queridos, muitas vezes nós estamos confiando em homens e nós estamos nos decepcionando. Nós precisamos confiar em Deus. Por que você muitas vezes tem confiado mais em homens? Muitas vezes você tem confiado mais no seu colega ou na sua amiga de trabalho, tem esquecido de confiar em Deus. Muitas vezes você tem confidenciado um problema que você está atravessando a uma pessoa e você está esquecendo de entrar no seu quarto, orar a Deus e entregar a sua preocupação a Deus. Entregue todas as suas preocupações a Deus, porque Ele cuidará de vós. Glória a Deus. É para Deus, meu querido, que nós temos que entregar todas as coisas. Eu já vi algumas vezes, não poucas, mas várias vezes, o pastor Roberto que diz, quando você não tem o que falar, enche a boca d'água e fica quietinho. Ei, meus irmãos, você está às vezes falando coisas a quem não deve. Muitas vezes você está falando coisas a quem não deve, você tem que falar a Deus. Fale para Deus. Entra no teu quarto, ora a Deus, porque Ele tem a solução para todas as coisas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que os montes se abalem. Ainda que os montes se abalem, nós não devemos temer, porque nós estamos no caminho certo. Nós estamos andando com Deus. Eu costumo dizer, eu sou suspeito para falar, e eu acredito que os irmãos aqui também, porque nós estamos numa igreja que vive milagres. Nós congregamos em meio a um povo que vive milagres. Quantos milagres nós já vivemos, e nós já vimos, e nós já contemplamos Deus fazer através da vida dessa igreja. Meus irmãos, quantas bênçãos, quantos milagres. Por isso nós não tememos quando o dia mau chega, porque nós sabemos que Deus tem solução para todas as coisas. E eu te digo nesta noite, não se assustem, mas se tiver tudo difícil, se prepare, porque Deus vai agir. Mas se tiver tudo muito bem também, pode se preparar, porque de repente você pode passar por alguma situação e você precisa estar preparado para isso. Muitas vezes nós olhamos e está tudo bem, mas nós temos que continuar crendo que mesmo que aconteça alguma coisa, Deus é Deus. Nós não vamos duvidar, porque Deus sempre tem cuidado de nós. Glória a Deus. Deus é tremendo, Deus é fiel, Deus é justo. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu rebanho. Foi Deus que nos escolheu. Ei, meus irmãos, Deus é Deus. Muitas vezes nós achamos que Deus precisa de nós, quando na verdade somos nós, eu e você, que precisamos de Deus. Deus não precisa se humilhar para mim e para você, não. Mas nós precisamos nos humilhar perante Deus. Nós sim precisamos nos ajoelharmos e orarmos e buscarmos a Deus. Nós precisamos arrepender dos nossos pecados.
nós precisamos confessar os nossos pecados. A palavra de Deus diz que se você confessar os seus pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus. Mas muitas vezes nós estamos tão enganados que nós achamos que Deus é que precisa de nós. Olha, não se decepcione, mas Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Mas apesar de Deus não precisar de mim e de você, Ele nos ama, porque nós somos filhos de Deus. O Senhor nos criou, e Ele tem um carinho todo especial por mim e por você. E apesar de Deus não precisar de mim e de você, Ele nos deu uma oportunidade de nós estarmos junto dEle no reino dos céus. Amém. Quando eu e você estávamos condenados pelo pecado, manchados com a mancha do pecado, Deus olhou do céu e falou: esse povo não vai perecer, porque eu vou dar um Salvador para eles. Glória a Deus. Eu vou enviar meu Filho, Jesus Cristo, para morrer por amor a esse povo. E glória a Deus que nós aqui entendemos o sacrifício de Jesus. Nós ouvimos no domingo passado um pregador que dizia, muitas vezes nós ouvimos Jesus te ama. E isso é uma coisa que a gente tem muito cuidado. E eu achei muito interessante quando ele falou. Ele falou, porque muitas vezes eu falo, Jesus te ama, mas eu não te dou o laudo. E nós temos que entender que Jesus veio para pagar o meu e o seu pecado, porque nós éramos pecadores. A palavra do Senhor nos diz que Deus aprova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Cristo morreu por mim e por você, sendo eu e você ainda pecadores. Muitas vezes nós olhamos as pessoas e nós condenamos, nós apontamos e esquecemos de olhar que Jesus não olhou o nosso pecado. Jesus olhou para mim e para você. Deus olhou para mim e para você. Ele não olhou o nosso pecado, porque se Ele olhasse o nosso pecado, nós estávamos condenados à morte eterna. Mas Ele olhou para mim e para você com olhos de amor. E Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Amém. E enviou Jesus para morrer por amor a nós. Ei, queridos, muitas vezes eu paro e fico olhando as Escrituras e eu imagino o meu mestre, o Senhor Todo-Poderoso, Deus vivo, o Deus que tomou forma humana para passar por tantas lutas. E a palavra de Deus diz que sendo Ele, Deus, em nenhum momento Ele desistiu de nós. E eu fico olhando o meu mestre pagando um preço alto e sofrendo e padecendo. E eu imagino quando Jesus foi a Pôncio Pilatos ali naquele momento, jogava Jesus para cá, jogava Jesus para lá e não havia condenação. Mas Jesus tinha que pagar o preço, e Jesus não desistiu de mim e de você. Colocaram uma coroa na cabeça do nosso mestre. Ei, você não é o rei dos judeus? Jesus ouviu, salva-te a ti mesmo. E Jesus poderia se salvar, sim. Mas se Jesus tomasse a decisão de desistir de mim e de você, nós estávamos condenados. E glória a Deus que Jesus permaneceu firme. E a palavra do Senhor me diz que como ovelha indo para o matador, assim Ele foi. Glória a Deus. Assim Ele foi. Ei, meus irmãos, o peso da cruz, Jesus caiu, carregando a cruz por amor a mim e a você. Aleluia. E teve que ter ajuda. Ele teve que ter ajuda. E Ele chegou até a cruz. E Ele foi crucificado. E Ele não desistiu. Aleluia. E em dado momento, para a humilhação ainda ser maior, quando o meu mestre estava ali crucificado entre dois bandidos, dois malfeitores, um deles olha e fala: ei, Jesus, você não é o rei? Por que não salva-te a ti mesmo? E ele aguentou firme. Ele poderia falar: chega, basta, chega. Esse povo não merece o meu sacrifício. Jesus poderia ter dito: esse povo não merece tudo isso que eu estou passando. Ei, Pai, afasta de mim agora, Senhor. Me leva, Deus, me tira daqui. Mas Jesus permaneceu firme. E então daqueles malfeitores disse: ei, você não sabe o que você está falando. Eu e você, nós estamos aqui
Porque nós somos merecedores, mas esse homem aí não. E aí eu acredito que o coração de Jesus se alegra. O coração do nosso mestre se alegra, porque ele é reconhecido como rei. E um daqueles malfeitores diz: você não sabe o que você está falando. Eu e você somos merecedores de estarmos aqui, mas esse homem não, esse homem nada fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Aí Jesus falou: valeu a pena. Aleluia. Valeu a pena, porque um se converteu. Amém. Glória a Deus. Em verdade, te digo, meu filho, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh, glória a Deus. Valeu a pena, Jesus. Valeu a pena, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desistiu de mim. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. E porque Ele não desistiu, hoje nós temos o privilégio e a oportunidade de estarmos aqui. Ele não desistiu. E Ele está cuidando de mim e de você. Creio, Jesus. Ele está cuidando de nós. Ei, meus irmãos, você não está sozinho. Amém. Foi o tema da minha última mensagem. Você não está sozinho. Você não está trilhando sozinho essa caminhada. Está doendo, mas você não está sozinho. Está tudo muito bem? Você não está sozinho. Independente de qualquer coisa, Deus é Deus. Não se preocupe, não se preocupe. Deus está agindo em sua defesa. Aleluia. Deus está agindo. Deus é Senhor de todas as coisas. E Ele vai continuar agindo em mim e em sua defesa. Porque Deus, Ele tem olhado para os nossos corações. E Ele vai continuar cuidando de nossas vidas. Nós temos um Deus que está agindo em nossas vidas. E por mais que você possa estar passando por lutas, esse Deus não vai permitir essa situação de destruir. Queridos, aqui que o louvor cantou, o choro pode durar uma noite, mas o meu Deus e o seu Deus afirma: por mais que o choro possa durar uma noite, a alegria vai chegar pela manhã. Aleluia. Creia, irmão, em nome de Jesus, creia, irmão. Levanta as suas mãos e fica comigo, vai. Toma posse, irmão. Aleluia. Eu não sei o que você está passando. Amém. A palavra de Deus diz que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas trabalhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Oh, glória. Exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
posse dessa palavra, irmão. Deus não me trouxe aqui para uma casa, não. Deus me trouxe aqui para dizer para você que Ele ainda é Deus. Aleluia. Ele ainda é Deus. Amém. Ele não parou de fazer milagres. Ele não desistiu de mim de você. Deus é Deus. Oh, glória a Deus, como Deus é tremendo, meus queridos. Ainda que a figueira não floresça, Deus é Deus. Eu não sei o que você está passando, mas Deus te diz essa noite: toma posse dessa palavra, saia de fora cantando o cântico da vitória, porque a vitória é sua, em nome de Jesus. Eu creio. Você serve um Deus que pode todas as coisas. Você não está brincando de ser crente. Nós não brincamos de ser crente. Eu e você não brincamos de ser crente. Porque o nosso Deus não brinca de ser Deus. Assim como Satanás não brinca de ser Satanás. Por isso nós estamos em guerra. Mas a vitória é do povo de Deus. A palavra de Deus. Nós estamos em guerra, mas a vitória é do povo de Deus. Amém. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Eu e você, meus irmãos, eu e você, minhas irmãs, nós somos mais que vencedores por amor daquele que nos amou primeiro. Nunca nos esqueçamos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. O amanhecer de Deus está chegando na sua vida. Aleluia. Amém. O amanhecer de Deus está chegando na sua vida agora, em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra. Amém. Eu creio nessa palavra. O pregador, meu irmão, quando ele sobe no altar, primeiro ele busca Deus. Ele se isola e ele fica buscando a Deus. Porque o pregador, quando ele sobe nesse altar, ele não pode falar de qualquer jeito. Ele não pode falar pela carne, ele tem que falar pelo Espírito. E eu estou falando pelo Espírito de Deus. Amém. O amanhecer de Deus está chegando na sua vida. Eu Glória não a estou Deus. falando por falar, não. Aleluia. Eu não estou falando por falar, não, meus irmãos. Oh, eu não estou falando de qualquer jeito aqui, não. Eu não estou falando de qualquer jeito aqui, não. Minha esposa sabe quando eu vou pregar como é que eu fico. Senhor, me usa. Eu peço para Deus, Senhor, se for para mim subir naquele altar e não ser usado, não permita que eu suba. Não permita que eu suba, porque certo pregador disse: é maravilhoso falar de Deus, mas quando você fala de Deus, o homem some. E eu peço, Senhor, que eu desapareça, mas que tu cresça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E tudo que eu estou aqui falando, eu estou falando autorizado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. O Senhor me disse: filho, vai lá e diz que o choro pode durar uma noite, mas o amanhecer de Deus, o meu amanhecer, está chegando na vida daquela Glória a Deus. Toma posse dessa palavra. Mas, meus irmãos, eu preciso pregar. Não comecei ainda a pregar. Agora que eu fui ver aqui. Acredita isso? Eu preciso começar a pregar então, irmãos. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Jó. Jó 1, de 1 a 12. Irmãos, quando Deus age, nós precisamos simplesmente ser usados. Muitas vezes eu separo o texto aqui, mas às vezes a gente até quase que esquece, porque o Espírito Santo vai nos tomando e nos conduzindo de uma forma, e eu peço desculpa aos irmãos, mas é assim que Deus quis. Mas vamos começar a pregar. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Jó, de 1 a 12. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Diz a palavra do Senhor que ele era um homem íntegro e correto, e que temia a Deus e que se desviava do mal. Olha que perfeição. Íntegro, correto, temia a Deus e se desviava do mal. Versículo 2. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Também tinha muitos servos
que trabalhavam para ele, de modo que ele era o homem mais rico de todos do Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros, e cada vez um deles fazia um banquete, e mandava convidar suas irmãs, suas 3 irmãs, para comer e beberem com eles. Passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles. Pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Certo dia, os filhos de Jó vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não o tens protegido de todos os modos? A ele e sua família? E tudo que ele tem, tu tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas estende a mão agora e toca em tudo que ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás: tudo que ele tem está sob teu poder, apenas não estendas a mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Queridos, o tema da minha mensagem para essa noite é: a aprovação de hoje é a oportunidade que você tem de mostrar o tamanho da sua fé. A aprovação de hoje é a oportunidade de você mostrar o tamanho da sua fé. Quando os filhos de Jó chegaram, diz a Escritura que Satanás foi com eles. E vejamos que quando Deus vê que Satanás está, Deus pergunta: de onde vens? Quando Deus manda, até o diabo obedece. E ele deve satisfação a Deus, e ele responde: de rodear a terra e de passear por ela. Meus irmãos, nós temos que ter um cuidado. A palavra do Senhor diz que o nosso inimigo, o nosso adversário, o diabo, ele anda de redor buscando como um leão, buscando a quem pode dar. Nós temos que ter um cuidado, porque ele anda olhando, buscando. Então Deus pergunta a ele e ele responde. E Deus poderia expulsá-lo, mas Deus olhou e falou assim: observaste o meu servo Jó? E Deus diz essa noite: observaste o meu servo? Deus está olhando para mim e para você, está olhando para nós. E Deus está contemplando os nossos corações. Ele conhece o meu e o seu coração, assim como ele conhecia o coração de Jó. E ele disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, se desvia do mal. Ei, meus irmãos, mas será, Senhor, que ele não está se servindo só pelo que o Senhor tem dado para ele? Jesus. Será? Ei, meus irmãos, será que nós não estamos buscando a Deus só pelo que Ele pode nos dar? Nós precisamos buscar a Deus pelo que Ele é, assim como nós dissemos no início. Nós precisamos buscar a Deus pelo que Ele é na minha e na sua vida. Ele é Deus. Meus irmãos, independente de bens materiais, de qualquer coisa que Deus possa nos dar, ou que Deus possa nos tirar, Ele já nos deu o principal, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. O resto é resto. O resto é resto, irmãos. Não fica buscando bens materiais. Não se preocupem pelo que você está passando,
Porque o principal nós já temos, que é a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. E esse preço que Jesus pagou, muitas vezes nós imaginamos que foi de graça. Ei, não foi nada de graça, o preço foi muito alto. Jesus Cristo pagou com o seu sangue precioso. Foi um preço muito alto, Ele pagou com a sua vida, com o seu sangue. E essa salvação, eu e você, nós não vamos perdê-la, porque nós já conquistamos por amor a Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós não precisamos nos preocupar o que Deus vai dar ou não. Nós temos é que agradecer pelo que Ele já deu, a salvação em Cristo Jesus. Mas aí Satanás diz: ei, tira tudo que ele tem. Tira tudo que ele tem. E Deus então permite, fala: ó, vai lá, mas não toca na vida dele. Tira tudo que ele tem. Então nós observamos a Escritura dizendo, meus irmãos, Jó era a palavra do Senhor diz que Jó era o homem mais rico de todos do Oriente. A palavra do Senhor nos diz aqui no versículo 3 do capítulo 1 que ele era o homem. Ele não era um homem, mais rico, não. Nós observamos hoje na televisão muitas pessoas falam: esse é um dos homens mais ricos. Um dos homens mais ricos. Mas Jó, a palavra de Deus diz que ele era o mais rico. Ele era o mais rico. Ele tinha muitas coisas. Então Satanás usa aquilo para argumentar com Deus, falar: não, ele te teme porque ele tem tudo. E nós sabemos que quando nós estamos tudo bem, é muito fácil servir a Deus. É muito fácil. Certa vez eu ouvi logo na recém-convertido, porque quando nós nos convertemos, nós queremos contar para o mundo inteiro que nós somos salvos. É uma alegria que invade o nosso coração. Eu te digo, se você ainda não sentiu essa alegria, você precisa se converter. Porque o salvo em Cristo Jesus, ele se alegra. Ele se alegra. E ele está contando para todo mundo: eu me converti, glória a Deus, aleluia. E uma vez chegou um crente, olhou para mim e falou: se prepara então aí. Eu falei: mas se prepara para quê? Ele falou: vou passar pela prova. Eu falei: mas prova? Se prepara. Não falaram para você, passa pela prova? Desse jeito. Eu falei: não. Falaram que Jesus me ama, que eu sou salvo, e que agora está tudo bem. Ele falou: não, agora vem a prova. Aí eu falei: né? Falou: E esse irmão falou para mim: meu irmão, adorar a Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Você subir no altar e cantar louvores a Deus, você subir no altar e pregar, você ficar na porta recepcionando, você ficar na mídia, quando tudo vai bem, é muito fácil. É muito fácil. Mas aquele irmão me disse, falou: eu quero ver você ser crente de verdade na prova. É na prova que você conhece o crente. E eu pensei, falei assim: deve ser fácil, a mesma coisa, porque é bom demais. Andar com Deus no bom vai ser a mesma coisa, porque Deus é Deus, né? Vai ser bom demais. Irmão, vou te falar uma coisa: se você não passou pela prova, se prepara, mas se prepara para passar dando glória a Deus. Aleluia. Amém. Mas só que se prepara, porque não é fácil não. Não é fácil não. Chegou um momento na minha história que eu sozinho entrava lá no fundo da minha casa, tinha uma área, eu sentava e chorava e falava com Deus: Senhor, o que eu vou colocar na mesa amanhã? Ei, Senhor. E sabe o que Deus me respondia? Desse jeito. Nada. Oh Deus, é difícil, meus irmãos. É difícil. Mas eu te digo, eu tenho uma boa notícia para você. Aleluia. Eu consegui. Glória a Deus. Amém. Você também consegue. Amém. Glória a Deus.
você também consegue, porque com Deus não há impossível. Aleluia. Amém, Jesus. Aí quando você chega lá na frente, você olha e fala assim: paz. Oh, aleluia. Oh, glória, você está no cântico da vitória. Mas eu vou te falar uma coisa: seja fiel, irmão. Seja fiel. Não deixa Satanás tomar o seu coração. Seja fiel. Eu fui chamado para trabalhar numa empresa no momento que eu mais precisava. Quase 6 meses desempregado. Irmão, hoje é fácil arrumar emprego. Hoje você arruma emprego por telefone. Você manda 2 mensagens e você está empregado. Antigamente, os mais antigos, sabe? Você levava o currículo, você esperava ser chamado para entrevista, você fazia o teste. É ou não é? Quem está comigo? Aleluia. Eu não sou eu dos mais antigos, hein? Era difícil, meus irmãos. E eu mandei currículo numa empresa e demorou, ela me chamou. Eu falei: agora eu vou. Chegou e marquei no ônibus para ir para outra cidade, a matriz era em outra cidade. E eu falei: a palavra de Deus fala que a vitória é do povo de Deus, então essa vaga é minha. O gerente falou para mim, vocês estão indo em 2 para disputar uma vaga só. Eu falei: eu sou crente, rapaz, é minha. Pronto, acabou. Ué, Deus falou? A vitória é do povo de Deus? Então é minha. Eu só não contava com detalhe. O cara era crente também. O outro era crente. Oh, meus irmãos. Eu comecei a conversar com esse rapaz, eu ia do lado ali. Ele adorava mais. Quando foi chegando ali perto de Santo Inácio, nós íamos para Cascavel. Eu ia entrar na empresa, eu Catur na época. Conversando com ele, eu olhei para ele assim e falei: rapaz, você é crente? Ele falou: oh, glória, o irmão também é. Eu falei: amém. Eu falei, aí o coração falou: meu Deus, e agora? Uma vaga só. Aí Satanás fala: derruba ele. Aí no seu coração, Satanás tenta, fala: vai lá, derruba ele. E Deus fala: não, você é crente. E Satanás fala: você não vai conseguir. Deus fala: você vai conseguir. E nós fomos juntos. E chegamos lá, o teste, juntos. Ele ajudando eu ajudando ele. Porque o crente é diferente. Aleluia. Amém. O crente, onde quer que você esteja, você tem que testemunhar. Amém. E você não precisa falar para ninguém que você é crente. A pessoa olha e fala: você é crente. E ele ajudando eu ajudando ele. E tudo que nós ia fazer junto, ele me ajudava e eu ajudava. Vai. E foi, fazendo exame. Lá nós ficamos uma semana. Quando foi no último dia, o gerente geral chamou ele primeiro. Entrou para a sala do gerente, só tinha uma vaga. Demorou lá uma meia hora, ele saiu e falou: quer falar com você agora? Eu fui lá. Aí esse gerente falou para mim: você sabe que lá em Presidente só tem uma vaga? Eu falei: sei. Você quer a vaga? Eu falei: por que o senhor está perguntando? Ele falou: porque só tem uma vaga. E eu vou te fazer uma pergunta: para quem que eu dou a vaga? Falei para ele. Esse homem deu um na mesa e falou: mas aí vocês me prejudicam, vocês me complicam. Eu falei: por que o senhor está irado? Ele falou: porque ele falou a mesma coisa. Ei, irmão, Deus age. Aleluia. E agora o que eu faço? Só tem uma vaga, vocês têm os 2. A última oportunidade de reprovar um de vocês era aquele que falasse: dá a vaga para mim. Eu ia reprovar, eu ia dar a vaga para o outro. Mas vocês 2 falaram: dá a vaga para ele. E agora o que eu faço? Aí esse homem foi tomado pelo poder de Deus. Chamou esse segundo candidato e conversou com ele. Falou: eu só tenho uma vaga, tem 2 pessoas, o que eu faço com vocês? Aí esse outro rapaz falou assim: olha, eu tenho a família minha toda de Campo Grande. O senhor não teria uma vaga em Campo Grande para mim? Eu estou imprudente, improvisado, mas a minha família é de Campo Grande. O senhor não tem uma vaga em Campo Grande? Esse gerente olhou e falou: cara, impressionante, eu tenho 4 vagas em Campo Grande. Glória a Deus. Ei, meus irmãos, Deus é Deus. Deus é Deus. Ele não vai te desamparar. Aí Deus fala nos nossos ouvidos, fala: eu sou Deus. Não duvide, mas nós não podemos duvidar do poder de Deus. Não deixe Satanás falar ao seu coração que você não consegue. Não deixe Satanás falar ao seu coração: você não vai chegar lá, porque você vai chegar lá, você vai conseguir. Em nome de Jesus, mas você precisa crer, meus irmãos. A palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sempre uso essa palavra.
Nós precisamos crer que Deus vai agir. Nós não podemos duvidar. Mas muitas vezes, na minha e na sua vida, quando nós passamos pelo vale, nós desanimamos. Quantas pessoas a gente observa ficando pelo caminho? Quando o outono chega na vida da pessoa, quando as folhas murcham e caem, as pessoas desistem. E muitas vezes ela esquece que depois do outono vem o quê? A primavera vai chegar, novas flores vão surgir, o brilho vai voltar na sua vida. Meus irmãos, se você está passando pelo outono, se você está passando pelo momento de luta, se você está passando pelo vale, não desista, porque vai valer a pena. Quando eu cheguei nessa igreja, eu sempre falo, eu cheguei aqui no ano de 2014, eu cheguei aqui com a minha vida destruída. E eu ouvia os irmãos cantando louvores, e tinha um louvor que sempre cantava e falava, vai valer a pena. E o pastor chegava aqui e falava, meu irmão, vai valer a pena, vai valer a pena. E Deus foi me sustentando através da vida dessa igreja. E valeu a pena. Amém. Valeu a pena continuar. Valeu a pena não desistir. Eu te digo nessa noite, não desista. Não desista. Continue buscando esse Deus. Continue entregando as suas preocupações a Deus, porque Ele é Deus. O tempo de chorar está passando e o tempo da alegria está chegando. Amém. O tempo de sorrir chegou. Ei, essa dor não vai ser para sempre não. Essa luta não vai ser para sempre não. Você vai receber a vitória de Deus em nome de Jesus. Amém. Mas nós precisamos de crer, nós precisamos de confiar. Muitas vezes nós estamos crendo de forma parcial. Nós temos que crer em Deus de forma integral. Nós temos que entregar todas as nossas preocupações a Deus. A palavra do Senhor diz, entregue todas as suas preocupações. A palavra do Senhor não diz, entregue algumas preocupações. Ele diz, entregue todas as suas preocupações a Deus e Ele cuidará de vós. Irmãos, Jó perdeu tudo. A palavra do Senhor nos diz que foram chegando as pessoas e falando, olha, veio o vento e caiu tudo, e seus filhos morreram, e morreram, e as suas jumentas foram levadas, e os seus servos foram levados. Chegou um momento que Jó perdeu tudo. E sabe o que Jó fez? A palavra do Senhor nos diz no versículo 20, então Jó se levantou, raspou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão e adorou. Aleluia. Adorou. É isso que nós temos que olhar para esse homem de Deus, olhar para o meu servo Jó. Olhar para o meu servo Jó. Quando chegou a má notícia, e outra coisa, que a notícia foi chegando aos poucos. Satanás fez com que fosse chegando aos poucos as notícias. Ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso. Para que ele fosse recebendo o baque aos poucos. E fosse sofrendo com as notícias. Mas aquele homem, a palavra do Senhor nos diz que ele prostrou-se no chão, adorou e orou. E disse, eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ei, meus irmãos, está passando pela prova, bendito seja o nome do Senhor na sua vida. Porque esse Deus é Deus. Deus não te abandona, Deus não te abandonou, Deus não vai te abandonar. Aleluia. Independente de qualquer situação, não seja ingrato não. Quando o dia mau chegar, se prepare e glorifique a esse Deus, porque Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Jó passou por tudo isso. E se nós formos olhar a história, nós vemos que Jó era um homem de oração. Muitas vezes nós falamos, por que eu estou passando por isso? Eu sou uma pessoa de jejum, eu sou uma pessoa de oração. Por que eu estou passando por isso? Você está passando por isso porque Deus quer provar o tamanho da sua fé. Não fique pelo caminho. Versículo 5 do texto que limos diz assim: passado o período dos banquetes, Jó chamava os filhos para os santificar. Olha o segredo. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles.
Pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia, homem de oração. A palavra de Deus diz que Jó orava, homens de joelho. Você é homem, atenção para essa palavra, homens de joelho, família de pé. Você precisa orar mais. Eu preciso orar mais. Nós estamos orando muito pouco. Confesso aos irmãos, nós temos que orar mais. Eu preciso orar mais, porque quando você se ajoelha, o céu se abre. Homens de joelho, lares de pé. Homens de joelho, famílias de pé. Quer que a sua família permaneça de pé? Ore mais. Ore mais. Versículo 6. Certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste meu servo Jó. Na terra não há ninguém como ele, é um homem íntegro, correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então, meus queridos, Satanás responde ao Senhor: será que Jó teme por causa das intenções? Mas não, Jó não servia a Deus por causa de tudo que ele tinha. Jó servia a Deus por tudo que Deus era na vida de Jó. Se nós formos olhar o livro de Jó, percorrer as Escrituras, nós vamos olhar por tudo que Jó passou. Jó teve muitas percas. Muitas percas. Jó perdeu. Irmãos, Jó perdeu tudo. Mas não perdeu a fé. Aleluia. Eu acho interessante. Eu acho interessante que a palavra do Senhor nos diz que Jó perdeu filhos, perdeu camelos, jumentas, servos, mas Jó não perdeu a mulher. A prova tem que continuar. Não, E ela foi usada. Irmãs, agora para vocês. Recebe essa. A palavra do Senhor nos diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói. E a mulher de Jó, em dado momento, a palavra do Senhor diz que Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com feridas malignas, da sola dos pés até a alma da cabeça. Meus irmãos, creio eu que Jó devia até feder, porque havia ferida da planta dos pés, da sola dos pés até o alto da cabeça. Aquele homem devia feder. E a palavra diz que sentado em cinzas, Jó pegou um caco para se raspar. Versículo 9 do capítulo 2 diz: olha a mulher aí, ó. Então sua mulher lhe disse: tu ainda te mantens íntegro, amaldiçoa a Deus e morre. Ei, mulher, muitas vezes seu marido está esperando uma palavra de bênção, não de maldição. O que você tem feito diante das lutas? O que você tem feito? Eu glorifico a Deus pela vida da minha esposa, porque eu passei pela prova. Eu passei pela prova. E minha esposa sempre esteve do meu lado. E sabe o que ela falava? Vai dar certo. Ela nunca jogou na minha cara. Ela me aconselhou para não fazer essa coisa errada. E eu fiz. Ela poderia perfeitamente falar assim: eu não te falei que ia dar errado? Eu te avisei. Ela nunca fez isso. Porque a palavra de Deus diz que a mulher sabe edifica a casa. Mulher sabe edifica a casa. E ela sempre falou: eu estou do seu lado, nós vamos caminhar juntos. Ei, mas nós não temos condição de pagar a luz amanhã, a água, Deus proverá. Existe um momento, irmãos, que a responsabilidade é sua. Sabia disso? A palavra do Senhor diz que a mulher sábia
edifica a casa. O homem, por mais forte que ele seja, existem momentos que ele depende de você. Eu diria que em todos os momentos o homem é dependente da mulher. Depende. E você precisa ser sábia. E ali aquela mulher disse: amaldiçoa Deus e morre. Mas vejamos o que Jó responde a ela. Jó diz: tu falas como uma louca. Por acaso recebemos de Deus apenas o bem? E não também a desgraça? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Meus irmãos, e Jó dizia, se nós olharmos no versículo 25 do capítulo 19, Jó tinha uma certeza no seu coração. Tudo aquilo que ele estava passando era com consentimento de Deus. Porque ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Amém. E que no fim se levantará sobre a terra. Amém. Independente de qualquer coisa, Jó olhou e falou: eu sei que o meu Redentor vive. E eu te digo nessa noite, independente do que você está passando, o meu e o seu Redentor vive. Amém. Glória a Deus. Ele não morreu. Ele está aqui nessa noite. Amém. Ele está com você quando você sair desse templo. Ele está no seu coração, Ele está na sua vida. Ele te ama, Ele quer abençoar você. Aleluia. Não desista. Não desista, porque vai valer a pena. Nós sempre cantamos um louvor que diz: porque Ele vive, eu posso ter no amanhã. Irmãos, eu sei que existe um amanhã, porque o meu Redentor vive. Amém, Jesus. Porque Ele vive, temor não há. E diz assim a letra da música: mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Você crê? Amém, Que a Jesus. sua vida está nas mãos de Jesus, que vivo está? Glória a Deus. Ele está aqui conosco nessa noite. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém, Jesus. Porque Ele vive, temor não há. Eu não preciso ter medo do amanhã. Eu não preciso ter medo do que vai acontecer. Porque Deus é conosco. Deus está conosco. Se nós olharmos, Jó perdeu tantas coisas, mas ele permaneceu firme. A palavra do Senhor diz que um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa dos filhos, que desabou. E diz a palavra do Senhor que os filhos deles morreram. Ei, meus irmãos, quem aqui sepultou uma pessoa sabe o quanto dói. Dia 14 desse mês, fez 33 anos que a minha mãe faleceu. Dia 21 fez 7 que o meu pai faleceu. Que dor sepultar uma pessoa. Que dor. Como dói. Mas até aí foi o curso normal da vida. O filho sepultar o pai, o filho sepultar a mãe. Imagine a dor de sepultar 10 filhos. 10 filhos. Porque a palavra do Senhor diz que eles morreram. E nós observamos também na palavra do Senhor que diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E a palavra diz que todos morreram. Imagina a dor desse homem, sepultar os 10 filhos. E ele permaneceu firme. Ele permaneceu firme. Porque os filhos morreram, mas a fé de Jó permaneceu viva. E eu te digo, não deixe o inimigo destruir os seus sonhos. Não deixe os seus sonhos morrer por causa das dificuldades. Não deixe. Que os seus sonhos possam ressuscitar a cada dia. Joelho no chão, oração, buscando a Deus face a face. E sonhos ressuscitados. Qual o projeto que você tem para a sua vida? O que você tem buscado de Deus? Não desista, continue. Continue. Quando nós olhamos para a história de Jó, no capítulo 42 nós vamos ver, mas antes do capítulo 42, no capítulo 38, nós vamos ver Deus, através do redemoinho, se
se apresentar a Jó. E eu penso que durante toda essa trajetória, por mais que Jó permaneceu firme, em alguns momentos em seu coração, ele pode ter sentido dor. Mas então Deus se manifesta a Jó. E ali ele faz um questionamento a Jó. E ele mostra: Jó, você não sabe nada. Eu sei, eu sou Deus. E ele vai questionando Jó, porque Jó tinha feito alguns questionamentos a Deus, algumas perguntas a Deus. E quando Deus aparece, Deus fala: olha, eu vou te dar umas respostas, mas eu vou também te fazer umas perguntas. Está vendo, Jó? Você não sabe, eu sei. O que Deus quis mostrar para Jó? Eu sei todas as coisas. E Ele sabe todas as coisas das nossas vidas. Ele conhece o meu e o seu coração. Ei, meus irmãos, quando nós olhamos para o versículo 42, nós vamos ver que Jó foi honrado, que tudo foi restituído. Mas para que ele pudesse ter sido honrado lá, no capítulo 42, ele passou por uma história, ele sofreu. E nós também precisamos estar preparados. Se nós passarmos pela prova, nós precisamos passar glorificando a Deus, testemunhando de que Deus é bom, de que Deus existe. Porque Deus é Deus, Ele não vai desistir de mim e de você. Nós precisamos ter fé. A nossa fé muitas vezes é abalada, muitas vezes a nossa fé é destruída por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa falta de comunhão. Buscai a Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E diz a palavra do Senhor que todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas muitas vezes eu esqueço de buscar a Deus, porque a minha fé vai titubeando. A luta muitas vezes vai me machucando, a luta muitas vezes vai me destruindo. E eu deixo de adorar a Deus, eu deixo de buscar a Deus. E a palavra do Senhor nos diz que nós temos que ter fé. Em verdade, Ele diz que se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vai daqui para lá, e ele irá. E diz a palavra do Senhor em Mateus 17: nada será impossível para Deus. Nada será impossível. Ei, meus irmãos, nós servimos ao Deus que pode fazer o que aos olhos dos homens é impossível se tornar possível. Nós costumamos dizer que nós servimos o Deus do impossível. Não, nós servimos ao Deus que faz o que parece impossível, porque para Deus não existe impossível. O que parece impossível acontecer. Esse é o Deus que nós servimos. Quando nós olhamos algo que julgamos parecer impossível para nós, para Deus tudo é possível. Não desista. Muitas vezes você recebe lá um laudo médico, um diagnóstico, e fala: olha, está difícil. Mas o próprio médico te diz: não é impossível. Não é impossível para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Nós precisamos de ter fé. Nós precisamos continuar buscando a Deus. Ei, no passado, se nós olharmos para a história da Bíblia, quantos irmãos e irmãs do passado demonstraram a sua fé? E até nos dias de hoje, se nós olharmos para Jesus, durante a trajetória de Jesus nessa terra, quantas pessoas que andavam com Jesus tiveram que demonstrar a fé para receber a bênção? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, como disse há pouco. Sem fé você não agrada a Deus. Você precisa demonstrar que você tem fé. Abel, o filho de Adão e Eva, pela fé ofereceu um sacrifício mais excelente que Caim. Fé, meus irmãos. Enoque, pela fé, foi trasladado sem conhecer a morte. Oh, pela fé. Olha o tamanho da fé desse homem. Ele andou tão próximo de Deus que Deus falou: não, você não vai conhecer a morte, vem para cá. Glória a Deus. Vem para cá, Enoque. Enoque, você está mais perto de mim do que da terra. Vem. Pela fé. Diz a palavra do Senhor que Noé, divinamente inspirado, instruído por Deus, construiu uma arca. Nem chovia na época, não estava chovendo, e Noé fez a arca. E por mais que aos olhos humanos pareciam não fazer sentido aquela construção da arca, Noé construiu a arca pela fé. Ei, meus irmãos, muitas vezes a nossa fé é muito pequena. Muitas vezes nós não confiamos. Muitas vezes nós não acreditamos que Deus pode fazer.
Quarta-feira eu ministrei uma palavra aqui, eu falei para os irmãos há 6 anos, eu espero um milagre. Já recebi muito de Deus. Não estou sendo ingrato. Porque eu já recebi muitos milagres de Deus. Eu sou grato a Deus. Mas eu estou esperando um há 6 anos. Mas no tempo certo, Deus vai me dar. Aleluia. Amém. E eu tenho fé que eu vou receber. Glória a Deus. Amém. Ah, mas você não recebeu até agora? Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas. Amém. Descansa o coração. Crede em Deus, crede também em mim. Assim disse Jesus. Crede em Deus. No momento certo, a bênção vai chegar. E eu vou testemunhar. Amém. Em nome de Amém. Jesus. Pela fé, Abraão, o grande patriarca do povo de Israel, creu nas promessas de Deus, deixou sua terra, sem saber para onde iria, e foi. Sara, esposa de Abraão, era estéril. Quando Deus prometeu um filho, Sara já tinha idade muito avançada, e pela fé, ela deu a luz. Glória a Deus. Ei, meus irmãos, não tem impossível para Deus, não. Não tem impossível para Deus. Quando Deus fala, eu vou fazer, Isaac, filho de Abraão, e Sara, e herdeiro da mesma promessa, pela fé abençoou seus filhos. Jacó, pela fé abençoou os filhos de José, e ainda disse que o menor seria mais proeminente que o maior. Meus irmãos, eu poderia ficar aqui citando vários irmãos do passado que pela fé agradaram a Deus e pela fé receberam o galardão. José, Moisés, Davi, Samuel, quantos homens do passado? Quantos homens e mulheres do passado, meus irmãos, receberam? Se nós formos olhar, a Bíblia é repleta de milagres. É repleta de milagres. Mas todo milagre, ele é concedido mediante a fé de cada um. Se você não tiver fé, você não vai receber. Irmão, me desculpe. Se você não tiver fé, você não vai receber, você não vai viver milagres. Porque o milagre só vive quem crê. Glória a Deus. Só vive quem crê no sobrenatural de Deus. E Deus, Ele concede coisas sobrenaturais na nossa vida. Como eu disse, eu poderia ficar falando de vários homens e mulheres pela galeria da fé, mas eu quero falar com você. Você tem vivido que o seu Redentor vive? Você tem vivido? Como está o seu coração? Você, assim como Jó, crê que o teu Redentor está vivo? Você tem certeza da sua vitória? Ei, meus irmãos, você precisa crer, você precisa confiar mais. Eu queria convidar a equipe de louvor aqui, em nome de Jesus, irmão. Vamos ser. E aí eu comecei a viver milagres. E aí eu senti a presença ainda maior do poder de Deus. E eu sempre comento com a minha mulher. Eu falo aqui na Betel. Estou aqui já vai para 10 anos. Já fez 10 anos. Em abril agora fez 10 anos. Aqui não dá para brincar de ser crente. Aqui não dá para brincar de ser crente. E quando nós não brincamos de ser crente, nós recebemos as bênçãos. Quando nós não brincamos de ser crente, nós vemos o agir de Deus. E quando nós não brincamos de ser crente, nós sabemos que Deus é Deus. Amém. Deus quiser, Ele é Deus, se não quiser, Ele é Deus, agora vim. Ele é Deus, mas deixa, continua sendo Deus, é coisa ainda. Ele é Deus, segurado por mão. Ele é Deus, se não quiser,
de volta, ele continuaria crendo em Deus. Meus irmãos, eu concluo a minha mensagem. A minha não, a mensagem do Senhor. Eu concluo essa mensagem lhe fazendo um convite. Continue crendo, não desista, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E o amanhecer de Deus está surgindo, e uma nova história está sendo construída em nome de Jesus.